Você me chamou pra dançar aquele dia, mas eu nunca sei rodar. Cada vez que eu girava parecia que a minha perna sucumbia de agonia. Em cada passo que eu dava nessa dança, ia perdendo a esperança. Você sacou a minha esquizofrenia e maneirou na condução. Toda vez que eu errava, você dizia pra eu me soltar porque você me conduzia. Mesmo sem jeito eu fui topando essa parada e no final achei tranquilo. Só sei dançar com você, isso é o que um amor faz. Só sei dançar com você, isso é o que um amor faz. Você me chamou pra dançar aquele dia, mas eu nunca sei rodar. Cada vez que eu girava parecia que a minha perna sucumbia de agonia. Em cada passo que eu dava nessa dança, ia perdendo a esperança. Você sacou a minha esquizofrenia e maneirou na condução. Toda vez que eu errava, você dizia pra eu me soltar porque você me conduzia. Mesmo sem jeito eu fui topando essa parada e no final achei tranquilo. Só sei dançar com você, isso é o que o amor faz. Só sei dançar com você, isso é o que o amor faz. Só sei dançar com você, isso é o que o amor faz. Só sei dançar com você, isso é o que o amor faz. 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 Quando te vi passar, fiquei paralisado. Tremi até o chão como um terremoto no Japão. Um vento, um tufão, uma batedeira sem botão. Foi assim, viu? Me vi na sua mão. Perdi a hora de voltar para o trabalho. Voltei pra casa e disse adeus pra tudo que eu conquistei. Mil coisas eu deixei só pra te falar. Largo tudo se a gente se casar domingo, na praia, no sol, no mar, ou num navio a navegar, num avião a
vai sorrir, quem vai chorar? Ave Maria, sei que há uma história pra sonhar, pra sonhar. O que era sonho se tornou realidade. De pouco em pouco a gente foi erguendo nosso próprio trem. Nossa Jerusalém, nosso mundo, nosso carrossel. Vai e vem, vai e não para nunca mais. De tanto não parar, a gente chegou lá, do outro lado da montanha onde tudo começou. Quando sua voz falou, pra onde você quiser eu vou. Largo tudo, se a gente se casar do Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Podem se assentar, se assim desejarem. Sejam todos muito bem-vindos a essa tarde tão especial. Queria desejar boas-vindas a todo mundo que veio esse dia. Queria dizer que Manu está muito linda. Rimon, tudo ok, né? Melhor que ontem. Amém. Um dia de cada vez. Meus irmãos e amigos queridos, conheço o Rimon e Manu já tem uns anos e, primeiramente, para mim é uma honra muito grande estar aqui podendo celebrar essa ocasião tão especial. E eu queria começar agradecendo a todo mundo que veio, todos que estiveram aqui presentes. Eu queria agradecer aos noivos, porque diante de tudo que nós passamos nesses últimos anos, tudo que aconteceu, teria sido mais fácil, talvez, deixar para lá essa celebração. Já aconteceu a oficialização, ok, segue. Mas eu penso que esse período que vivemos de tanto isolamento, ele nos trouxe o quanto é importante esses ajuntamentos, esses momentos de estar com as pessoas especiais. Esse tempo que a gente ficou distante um do outro me ensinou e me mostrou quanto nós precisamos parar para celebrar aquilo que realmente importa. E é por isso que estamos aqui hoje. Então, obrigado porque vocês perseveraram. Parabéns por terem insistido. Eu sei que não foi fácil todo esse processo, o momento de chegar até aqui, mas que bom que o dia de hoje aconteceu e vocês insistiram nisso. Então, eu queria nesse momento, talvez mais tarde a gente não tenha oportunidade, mas queria que vocês parassem um pouquinho, olhassem para trás, pudessem olhar todas as pessoas especiais que estão aqui hoje, que vieram estar com vocês. Saibam que a quantidade de pessoas era muito limitada e muitas pessoas importantes com certeza não puderam estar. Então vocês que estão aqui são aqueles que de fato não podiam deixar de estar aqui. E estamos todos muito, muito felizes de estar celebrando esse momento tão especial. Eu queria que a gente refletisse um pouco na palavra de Deus hoje, em dois trechos do primeiro livro da Bíblia, o livro de Gênesis. E aí eu vou ler para vocês um trecho do primeiro e um trecho do segundo capítulo do livro de Gênesis. E a gente vai tirar algumas lições importantes, que são importantes para mim e creio que vai ser importante para vocês também. Em Gênesis capítulo 1, os versos 26 a 28, nós lemos: Então disse Deus, façamos um homem, à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem, à sua imagem, e a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se. Capítulo 2 de Gênesis, a partir do verso 23, diz: Disse então o homem, esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. A partir desse texto que nós lemos agora, queria tirar três importantes
lições. Primeira lição importante, meus amigos e irmãos, é o quão o casamento é importante para Deus. Casamento não é uma criação humana, não é uma invenção dos homens. Casamento foi algo criado por Deus com um intuito muito especial. Primeiramente, a gente lê aqui Deus falando, façamos o homem nossa imagem e semelhança, porque Deus é triuno, Deus é uma trindade, Deus é plural. E quando Deus cria um homem, ele cria homem e cria mulher. Ambos com o mesmo valor, com papéis diferentes, mas com a mesma importância diante dos olhos de Deus. Porque a trindade é assim. A trindade é o Pai, é o Filho, é o Espírito Santo. As três pessoas com o mesmo valor, mas com papéis diferentes. Deus deu ao casamento essa possibilidade de mostrar um pouco para os homens a grandiosidade e a complexidade de Deus. O casamento também é importante para Deus porque, apesar da trindade, Deus é um. Deus é apenas um. É um só Deus. E é por isso que Deus fala que se tornarão uma só carne. E esse é outro mistério que nós não conseguimos conceber com a nossa mente humana. Mas Deus dá ao casamento, ao casal, essa possibilidade de vivenciar esse mistério. Duas pessoas, dois corpos diferentes, mas que se unem numa união espiritual e tornam-se um só. O casamento tem tudo a ver com Deus. Deus quis dar ao homem essa possibilidade de ter um pouquinho dessa complexidade divina. E por isso que nós não podemos negligenciar a importância do casamento no momento em que nós vivemos. O casamento fala sobre Deus, fala da Trindade, por isso o casamento é uma instituição tão importante. Em segundo lugar, a partir do texto, queria falar um pouco sobre o que é um casamento voltado para Deus. Em Gênesis 1, 28, Deus diz que os abençoou. E Deus abençoa o casal para que eles possam viver uma relação voltada para Deus. Deus não junta eles e deixa eles totalmente a sós. Não, na verdade, essa relação, Deus faz parte dela. O casamento deve ser voltado para Deus. E não é só uma questão de vocês dois. Deus está no meio. É interessante como isso destoa do conceito moderno do que é casamento. Vou ler para vocês um trecho de uma reportagem do New York Times que diz: a noção de que os melhores casamentos são aqueles que trazem satisfação ao indivíduo pode parecer contraintuitiva. Afinal de contas, o casamento não deveria ser sobre colocar a relação em primeiro lugar? Não mais. Nas relações modernas, as pessoas procuram uma parceria, uma coisa sobre mim. É sobre mim. Eu ouvi uma pessoa dizer uma vez para mim: olha, no meu casamento, eu nunca vou deixar as coisas ficarem ruins. Quando eu perceber que a relação estiver ficando difícil, eu divorcio logo antes que a coisa fique pior. E esse é o conceito que a gente está acostumado a ver em todos os lugares, no dia a dia. E isso soa como um conceito moderno, contemporâneo, libertador e livre. O que eu queria dizer a vocês hoje, nessa tarde, é que existe uma ironia nesse conceito contemporâneo de casamento. Ele é irônico porque esse conceito atual e livre, na verdade, ele põe mais pressão sobre o casamento do que o entendimento cristão. Primeiro que as pessoas buscam alguém que nunca as desafiem, nunca queiram que elas mudem. Está todo mundo buscando se relacionar com alguém que nunca gere nela nenhum tipo de conflito, porque os conflitos são dolorosos. Queria dizer a vocês que isso é impossível, em primeiro lugar. O casamento é uma união de duas pessoas muito diferentes, logo uma relação nunca vai ser 100% compatível. Não tenham essa ilusão. Nunca será 100% compatível. E é por isso que nós mudamos, e a mudança faz parte das relações. Com o tempo, no casamento, a gente pode enxergar a bênção do que é se misturar. E provavelmente Rimon e Manu já, no tempo que eles estão juntos, perceberam que às vezes ele usa frases que ela usava, às vezes ela pensa coisas que vinham dele e que eles não eram assim antes, mas aí eles começam a se misturar, a se confundir, já não fica claro quando um termina e o outro começa. Isso é algo maravilhoso. Meus amigos, mudança faz parte e é bênção. Casamento é para nos mudar mesmo e nos fazer melhores. Em segundo lugar, em um casamento moderno, contemporâneo, a ironia é que você nunca vai poder ser a pessoa que você é.
Numa situação, numa relação em que não há conflito, em que você não pode ser, de forma nenhuma, não pode haver contradição, não pode haver conflito, você tem a necessidade de sempre ter que estar se vendendo para outra pessoa. Você nunca pode ser visto sem máscara, você nunca pode ser vista sem maquiagem, porque a pessoa está sempre tentando convencer o outro a não ir embora. E isso, meus irmãos e amigos, isso é um inferno. Mas é essas relações que estão acontecendo hoje. As estatísticas mostram que cerca de metade dos casamentos acabam em divórcio, porque eu afirmo que estão partindo de um pressuposto errado. Queria falar um pouquinho para vocês sobre o que é o casamento ensinado pela Bíblia. O conceito livre, libertador, aparentemente maravilhoso que o mundo ensina, na verdade, gera da relação um peso. Mas o conceito de amor, segundo a Bíblia, é muito mais leve e profundo do que a gente pode imaginar. Primeiramente, que o amor na Bíblia tem um conceito bastante complexo. Amor não é como a gente costuma pensar, com um sentimento, com uma química, com uma paixão. Amor na Bíblia está muito associado a sentimento e compromisso. Compromisso. O amor é um serviço sacrificial e uma crescente alegria por uma pessoa em que você decidiu investir a tua vida. O teólogo Dietrich Bonhoeffer disse uma vez que não é o amor que sustenta a aliança, mas é a aliança que sustenta o amor. O sentimento não vai estar presente em todos os momentos, talvez não esteja presente todos os dias, porque nós somos seres flutuantes, os conflitos aparecem. Por isso que a aliança vem em primeiro lugar, e a aliança sustenta esse amor profundo, ensinado na palavra de Deus. Em um casamento segundo a vontade de Deus, você tem todo o direito de tirar as suas máscaras. Como naquele momento em Gênesis, antes de acontecer a queda, Adão e Eva estavam nus e não sentiam vergonha um do outro. Quando vocês se conheceram, Rimon e Manu, por maior que fosse a atração física e a alegria de estar um com o outro, ainda assim, convenhamos que muito daquilo era baseado numa idealização que vocês tinham um do outro. Vocês ainda não se conheciam profundamente. Tudo é muito intenso, tudo é muito sensual quando a gente acaba de conhecer alguém, mas é muito efêmero também. Vocês mal se conheciam. Sabe qual é a coisa mais especial de um casamento? Não tem nada a ver com aparência física. Não pode ter a ver. E essa relação dos dois mostra bem isso. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de acompanhar a Rimon nesses últimos anos de pandemia, mas como um bom cientista, Rimon fez alguns experimentos. E eu pude acompanhar isso de perto. Teve alguns meses que Rimon disse: eu vou me colocar na forma mais desleixada possível nesse mês. Eu vou ser a pior versão de mim. E vamos ver até onde Manu vai. Tiveram meses que a situação era terrível. Mas Manu perseverou. As lágrimas, talvez, mas ela manteve-se firme. Porque o amor não tem a ver com aparência física. Claro que era tudo um experimento intencional, proposital. Depois ele se arruma, toma um banho, está tudo certo, fica bonitão de novo. Mas é a prova viva de que, de fato, a relação precisa ser algo mais profundo. E você precisa ter o direito. Irmão pode se dar o luxo de apresentar-se como ele quiser. Manu pode se dar o luxo de ser sincera como ela é, com as suas manias e seus defeitos. Porque numa relação de Deus, eles podem tirar as máscaras. E não há bênção maior do que essa. Não há alegria maior do que você conviver com alguém com quem você possa ser você mesmo. Eu entendo e creio que vocês olham um para o outro hoje e podem dizer: eu estou com essa pessoa porque ela é minha melhor amiga, porque ele é o meu melhor amigo. E conhecendo os dois, hoje eles se conhecem profundamente, já se conhecendo seus defeitos, suas limitações, eles podem olhar com toda sinceridade e dizer: apesar dos seus problemas, é com você que eu quero passar o resto dos meus dias. E se vocês podem dizer isso, não há relação mais abençoada e mais feliz. E essa, meus irmãos, é a liberdade que só um casamento fundamentado em Deus pode nos dar. Queria prosseguir para a terceira lição desse texto, dessa mensagem, que tem a ver sobre família. A palavra nos ensina que a nossa família é o nosso primeiro ministério. No texto que nós lemos, Deus diz para a sua criação:
multipliquem-se. Ele dá essa ordenança, dá essa missão. Gerem prole, gerem família, sejam família. A família, de fato, é a primeira missão que um casal recebe de Deus. Conhecendo um pouco da história dos dois, eu sei que muito do conceito de família eles tiveram a oportunidade de reaprender nessa relação. Reentender o que de fato é viver uma família. E eu digo a vocês que isso foi plano de Deus. Isso era vontade de Deus, que vocês dois pudessem juntos renovar e reafirmar o conceito do que é viver uma família segundo a vontade de Deus, uma família onde há amor, onde há sinceridade, onde há colo, onde há carinho. E isso é bênção dos céus nas nossas vidas. Se você perguntar para o mundo o que é importante nos dias de hoje, as respostas serão diversas. As pessoas vão dizer que, em primeiro lugar, venha sucesso profissional, talvez conforto. Outras pessoas vão dizer que é posses e viagens. E nós, e a minha geração principalmente, talvez tenha crescido ouvindo isso e sendo ensinado a buscar esse tipo de coisa, a colocar as conquistas pessoais em primeiro lugar, acima de tudo. Meus amigos, eu queria dizer que ambição não é algo ruim em si, mas eu aprendo que existe uma felicidade extraordinária, indescritível, no ordinário familiar, no ordinário da família. Eu e o irmão já tivemos a oportunidade de conversar muitas vezes sobre a chamada liturgia do ordinário, então a teologia do ordinário. Eu creio, meus amigos, que esse é um conceito cada vez mais perdido nos dias de hoje. Sabe, antes de existirem empresas, governos, antes até de existirem igrejas, Deus criou em primeiro lugar a instituição da família. É na família que nós devemos gastar nossa maior energia para ter sucesso. É em um almoço na casa dos pais, é assistindo um filme com o filho de vocês pela 5ª vez, o mesmo filme da Disney. É nesses pequenos momentos que parecem rotineiros, mas que são, de fato, os mais importantes. Por isso, Manu e Rimon, por mais que você seja um grande professor e acadêmico, que eu sei que você é, por mais que Manu seja uma excelente acadêmica, que eu sei que você é, e por mais que eu creio que Deus vai abençoar vocês cada vez mais profissionalmente, porque vocês são extremamente competentes e gênios, eu queria dizer a vocês que no meio do futuro belíssimo que vocês têm pela frente, não se esqueçam que o mais importante é o ordinário, é o dia a dia da família. É aquele dia a dia ali com as pessoas que mais importam, que nos acompanham e que muitos estão aqui hoje. Desfrutem disso, sabendo que Deus deu a família para a gente como os nosso primeiro ministério. E por fim, nunca se esqueçam que vocês têm a missão de fazer da casa de vocês templo do nosso Senhor. Irmão, você é o pastor da sua casa, não se esqueça disso. E vocês dois têm essa missão de ensinar um ao outro, exortar um ao outro, ensinar os filhos de vocês sobre quem é Papai do Céu. Essa missão não pode ser negligenciada, porque uma casa onde Deus habita será uma casa abençoada. E o casamento de vocês será feliz, próspero e durará por toda a vida de vocês. Por fim, meus irmãos, em suma, lembrando que o casamento é de fato uma instituição divina e fala para a gente sobre a Trindade. É algo importante para Deus e deve ser importante para nós também. Um casamento segundo a vontade de Deus, em que o compromisso e a aliança sustentam o sentimento. É um casamento onde nós podemos ser verdadeiramente livres. E por fim, a família é o nosso primeiro ministério. Nunca se esqueçam disso e gastem tempo sabendo disso. Levem essas lições no coração de vocês, elas são úteis para mim. Espero que sejam úteis para vocês também. Amém? Meus irmãos, para prosseguirmos para o próximo momento, eu queria convidar aqui o pastor Marçal. Vamos seguir agora para a entrada das alianças. Realmente, irmão, ela está linda. Você está muito bem. Que alegria estar aqui nesse momento compartilhando essa celebração tão linda, tão especial. Eu tenho certeza que vocês não deixariam ele de fora. Eu não tenho dúvida disso e ele está muito feliz. Tenho certeza que ele vai honrar o compromisso de vocês.
Vamos às entradas das alianças, por favor. Ou num navio a navegar, num avião a decolar, indo sem data pra voltar, toda de branco no altar. Quem vai sorrir, quem vai chorar? Ave Maria, sei que há uma história. Eu creio que Rubens falou aqui com muita propriedade acerca da aliança. E, na verdade, não existe símbolo melhor ou símbolo maior desse compromisso que vocês assumem hoje do que uma aliança. Talvez esse seja o símbolo mais sublime do amor que vocês sentem um pelo outro e do compromisso que vocês assumem diante de nós, diante da família de vocês, seus pais, seus amigos, a igreja do Senhor, mas, sobretudo, diante do Senhor da igreja. E nós vamos orar, não por essas alianças, porque eu não creio que algo possa ser abençoado, mas eu creio que Deus pode abençoar vocês através dessa aliança. E essa aliança aqui foi feita por um especialista, um ourives. E é interessante que quando você faz uma aliança, você não pode colocar ouro puro. Porque o ouro puro, ele é muito macio. E ele com facilidade se danifica. Embora ele seja um metal nobre, acho que você sabe disso melhor do que eu. Quem sou eu para falar? Embora ele seja um metal nobre, porque ele não enferruja, ele não perde as características dele, mas ele é muito frágil. Ele não se sustenta por muito tempo. Facilmente ele se arranha, facilmente ele se quebra. E o ouro, eu comparo o ouro a vocês. São nobres, são lindos, mas são frágeis. Para isso, o ourives precisa acrescentar um outro metal, geralmente platina, alguns chamam de ouro branco, para que esse ouro tenha mais resistência, para que ele seja mais firme, para que ele possa resistir mais tempo, para que ele não venha se desgastar com facilidade. Embora que ele não deixe de se desgastar, ele vai se desgastar. Mas com a presença da platina, ele consegue durar mais tempo. Esse representa o Senhor na vida de vocês. Sozinhos, vocês não vão conseguir. Sozinhos, vocês serão tentados a acreditar nesse sistema que Rubens acabou de falar, que diz que você tem que usar uma máscara, que você não pode ser quem você é. Mas ele entra no relacionamento de vocês para dar para vocês a firmeza e a sustentação necessária para que vocês possam prosseguir até o final. E o final não está no início nem no meio, só está no final. É só quando ele determinar. E nós cremos, pela palavra de Deus, que essa união só se desfaz na morte. E é por isso que vocês estão aqui, porque vocês creem em Deus. Vocês creem, como Rubens falou, no que Deus diz que é o casamento. Então, quando ele entra na relação, ele entra para fazer durar. E a permanência dele é tão necessária quanto a de vocês. E para terminar, o ourives, ele então precisa dar brilho, dar um polimento no metal. Porque embora ele seja muito bonito, sem brilho não aparece. Então ele leva essa aliança para o polimento. E no polimento, ela é passada por um processo de abrasão. É como se fosse uma lixa muito fininha. E ele vai diminuindo a gradação dessas lixas até que ela chegue a ficar nesse padrão tão brilhoso e tão reluzente. Isso leva um tempo. É necessário um processo. Por isso, quando vocês olharem daqui para frente um para o outro, lembrem-se que vocês são metais brutos e que precisam ser trabalhados. Felicidade, ela se conquista e se adquire ao longo da jornada. Um belo dia, a princesa, a gata, não vai ser tão princesa e tão gata. Um dia, o príncipe encantado vai parecer um cururu. Mas lembre-se
é uma aliança. Quando vocês olharem para elas, lembrem-se desse compromisso que vocês fazem hoje. Diante de Deus, diante dos seus familiares e diante da igreja. E eu oro para que esse compromisso, essa aliança, seja suficientemente capaz de recordar a vocês o que vocês estão celebrando hoje. Nos momentos difíceis, nos momentos de luta, nos momentos de dor, mas nos momentos de alegria, olhe para o seu dedo e lembre-se que Deus está presente nessa relação. Eu queria que vocês tirassem aqui as alianças agora, nós vamos orar por elas. Eu queria orar por vocês e por essas alianças antes de vocês colocarem e antes de vocês concretizarem os votos de vocês. Eu queria orar por essas alianças, tá bom? Vocês podem colocá-las assim? Não, segura na mão de vocês, bota aqui a mão aqui em cima. Isso. Senhor, nós estamos aqui diante da Tua presença para celebrar esta união. Nós te louvamos e te exaltamos porque Tu és o nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso Pai, o nosso conselheiro, e Tu és o autor, aquele quem criou o casamento, e por isso nós te louvamos. Então eu te peço, Pai, que de hoje em diante, quando eles olharem para essas alianças, eles sejam profundamente lembrados de quem Tu és e de que foi Tu quem instituiu esse relacionamento. Eu te peço, Senhor, que Tu os incomode, Pai, para que esse compromisso seja permanente durante toda a vida deles. Que assim como Rubens falou, que essa aliança sustente o amor deles. Que essa aliança, Senhor, possa guiá-los e lembrá-los, Senhor, que há um lar, que há alguém os esperando em casa. Que depois de uma dura jornada de trabalho, ou que depois de um dia exaustivo, depois de um dia cheio de tentações, que eles possam lembrar-se que há alguém que também porta uma aliança e que é igualmente compromissada com um e com o outro. Ó Deus, ajuda-os, Senhor, durante as mais difíceis intempéries, que Tu possas ser a presença forte e poderosa que sustenta esse relacionamento. E que eles nunca, Senhor, nunca se afastem de Ti e nunca se afastem um do outro. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Escrever esses votos foi uma tarefa bem difícil, até mesmo mais complicado que qualificar o doutorado. Primeiro porque, por mais que eu tentasse tirar de Rimon pelo menos a ideia do que ele escreveria, só para seguir a linha do raciocínio, nada adiantou. Segundo porque tudo que eu faço ou escrevo tem o teu dedinho, então não tinha como. Mas enfim, costumo dizer que Rimon é uma das pessoas com o coração mais incrível que eu já tive o privilégio de conhecer. Uma outra pessoa seria a vovó Lelinha. Ela que foi responsável pelo meu ingresso na caminhada cristã, que me inspira todos os dias a tentar ser uma pessoa melhor. É bom poder dizer que Rimon não é algo vindo apenas das minhas orações, por vezes tão erradas e desacreditadas da grandiosidade de Deus, mas que ele é fruto da oração de uma das pessoas que eu mais admirei em todo o tempo, de uma pessoa com ligação direta com o céu e que orou por mim pela minha felicidade durante toda a sua vida. Essa pessoa, vovó Aurélia. Rimon apareceu, como alguns costumam dizer, no finalzinho do segundo tempo da prorrogação, e esse foi o tempo perfeito. Desde o finalzinho da graduação, ainda na Rural, com o nosso banquinho azul e o RU, nosso lugarzinho por muito tempo, Rimon tem sido meu parceiro de estudo e de vida. E diga de passagem, o melhor em linha reta do mundo. Foi ele quem me ajudou em fisicoquímica, foi ele quem topou fazer da nossa casa um laboratório, que ficou com cheiro de manga por mais de um mês.
É ele quem entende os meus surtos saudáveis com doutorado, lê meus textos, assiste minhas apresentações, pratica inglês comigo. É ele quem leva o meu café da manhã na cama, que fala a língua do ameu, que compõe e canta música para mim todos os dias, seja na hora de comer, dormir ou acordar, com, por exemplo, bom dia, princesinha, como vai? Bom dia, princesinha, como vai? Ou para expressar um dos meus humores mais recorrentes, como meu nome é Manu e eu tô com raiva. E eu tô com raiva. É ele quem me puxa para dançar, como se nada mais importasse e como se a gente não fosse nada desengonçado. Foi ele quem ficou dias em pé ao meu lado, em um hospital, cuidando do meu pai. É ele quem ensina matemática para as crianças da família. É ele quem enxerga e sugere uma maneira de ajudar qualquer um que precise. É ele quem me pastoreia, que chora e se alegra comigo. É com ele que eu divido os meus medos e é ainda com ele, por intermédio de Deus, que tudo parece ser simples e solucionável. Rimon, na sua também ligação direta com Deus, enxergou, antes mesmo de eu saber o nome dele, que a gente era para estar junto. Ele foi responsável por me presentear com um guarda-chuva amarelo e um buquê de flores no nosso segundo encontro, que só abrindo um parênteses aconteceu 2 dias depois da nossa primeira conversa. Ele foi o cara que me pediu em namoro com menos de 5 dias que a gente se conhecia. E foi ele que topou encarar uma vida de casado com um pouco mais de 3 anos de namoro. Rimon me acolheu e cuida de mim desde sempre. Ele faz a nossa rotina ser leve e saudável. Se apaixonar por tu, Mimo, era inevitável. Saber que eu queria compartilhar o resto da minha vida ao teu lado era certeza. Ah, mimozinho. Esses 2 últimos anos compartilhada a nossa pequena e tão amada casinha contigo, uma rotina de 2 doutorandos precisando ser produtivos e sempre argumentando de quem era a vez de limpar a cozinha, foram sem dúvidas os mais incríveis que eu já vivi. Ser dupla nos estudos, na caminhada cristã, no cuidado com o nosso lar, é um dos presentes mais lindos que eu já recebi de Deus. Me sinto tão privilegiada por ser tua esposa. Obrigada por orar por mim, comigo. Obrigada por cuidar tanto de mim. Obrigada por me oferecer toda noite o meu cantinho nos teus braços e por estar ao meu lado todos os dias ao acordar. Eu prometo continuar sempre ao teu lado, assistindo How I Met, Friends, Brooklyn Nine-Nine, The Big Bang, por mais 1 milhão de vezes. Prometo até tentar assistir um filme até o final de noite. Prometo ser tua princesinha enquanto eu viver. Obrigada por tanto, Mimo. Eu te amo muito. Muito mais do que um dia eu podia imaginar. Em nosso segundo encontro, eu te presenteei com um buquê de rosas e um guarda-chuva amarelo. Pode não parecer, mas essa foi a primeira promessa que eu te fiz. Prometi que não ia faltar magia na nossa vida. Agora, quero iniciar um novo ciclo, com a mesma promessa. Para quem não entendeu a referência, o guarda-chuva amarelo é um símbolo de uma série que a gente assiste, que é Como Eu Conheci a Sua Mãe. O guarda-chuva, ele é o símbolo de uma história que tem um final feliz. Mas mais do que isso, ele conecta 2 pessoas ainda desconhecidas que são perfeitas uma para a outra. Desculpa. Um outro símbolo presente durante toda essa série de Como Eu Conheci a Sua Mãe são as teorias. E tu insistiu tanto em saber esses votos que eu já soltei uma prévia.
A teoria, e eu quero te dar ela hoje de presente, chama-se a teoria do tubo da pasta de dente. Existem duas pessoas perfeitas uma para a outra. Para isso, eles devem cumprir um simples requisito. Devem apertar o tubo da pasta de dente de forma diferente. Veja como se aplica. Vou começar com o seu jeito. Essa primeira forma é apertar o tubo no lugar mais fácil. Que o creme saia logo para que a tarefa passe desapercebida. Daí o tubo está sempre apertado bem no meio. É o que tem que ser feito. É fácil e funciona. O segundo jeito é um pouco mais complicado. Eu vou até o final do tubo e aperto de uma forma que consiga manter o creme bem próximo à saída. A curto prazo não é nada, mas quando passa um certo tempo, ela está da forma ideal para encerrar e aproveitar todo o creme. A teoria do tubo da pasta de dente diz que um casal perfeito para o outro, eles devem apertar o creme de forma diferente. Um pensa e planeja o futuro, e o outro deixa que o agora aconteça. Assim, dia a dia, se aproveita o todo. Você vai reconhecer o seu par perfeito ao ir ao banheiro e precisar corrigir o fluxo da pasta de dente. Porém, mais que isso, nós devemos encontrar alguém disposto a mudar o jeito de apertar a pasta de dente para sempre ser perfeito para o outro. Então, eu prometo sempre apertar o tubo da pasta de dente de uma forma que seja sempre o par perfeito para você. Que a minha mágica seja sempre transformar em seu par perfeito. Bem, dados os votos pessoais lindos que vocês fizeram, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Rimon, diante de Deus e de sua igreja aqui reunida, diante de seus pais, familiares, amigos, parentes, diante de todos nós, você se compromete a tomar por esposa a irmã Manoele Virgínia, amá-la, respeitá-la, honrá-la, amá-la de forma sacrificial, assim como Cristo amou a igreja. Você promete suportá-la na alegria, na tristeza, na saúde e na doença, honrando-a e amando-a, até que a morte os separe? Sim. Pode colocar a aliança dela. Eu quero ler esse nome, porque esse nome é nome de princesa, tá ligado? Muitas pessoas não devem saber. A irmã Manoele Virgínia Duarte de Barros Silva Souza, diante de Deus e de sua igreja aqui representada, diante dos seus pais e familiares, diante de todos nós, se compromete a tomar por esposo o irmão Rimon Duarte, amando, sujeitando-se a ele, honrando, sendo fiel na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, comprometendo-se com o seu marido como sendo o sacerdote do seu lar, até que a morte os separe? Sim. Pode colocar a aliança dele. Diante da vossa livre e espontânea vontade de contrair núpcias e celebrarem o matrimônio, eu, como ministro do Evangelho de Jesus Cristo, os declaro marido e mulher. Pode beijar a noiva. Deus querido, Pai eterno, Pai de amor e de bondade, diante da tua presença nós celebramos essa união
E eu quero te pedir agora, Senhor amado, que tu venha derramar as mais ricas bênçãos sobre este casal. Que a partir de hoje, Senhor, esta família que se constitui diante da tua presença possa glorificar o teu nome a cada dia. Que tu se faça presente de maneira poderosa. Que o teu Santo Espírito possa fortalecê-los em amor, em unidade, dando a eles aquilo que eles necessitam. Que Rimon seja tudo aquilo que Manu precisa e que Manu seja tudo aquilo que Rimon precisa. E que dessa união, desse amor, dessa aliança, Senhor, tu forme uma família para a glória do teu nome. Para a bênção dessas famílias que se unem hoje. Para a bênção da tua igreja e para a bênção da nossa sociedade. Que eles sejam reflexos da tua glória por onde quer que eles passem. E que a união deles, o matrimônio deles, possa indicar que tu és o Senhor da vida deles. Ajuda o Senhor nos momentos de tristeza, de dor, de luta, de doença, nos momentos, Senhor, onde as mais diversas, Senhor, tempestades venham assolar a vida deste casal. Que eles possam firmes, Senhor, continuar no caminho. Que eles possam olhar somente para Ti. E que Tu sejas o esteio, o alicerce dessa união. Ajuda-os, Senhor, e supre todas as suas necessidades. Que o Teu nome seja presente. Que a Tua presença seja permanente. E que Teu amor seja visto e reconhecido por todos aqueles que conhecerem este casal. Que o lar deles seja uma fonte de bênção. Que o lar deles seja um lugar de paz. Que o lar deles seja um lugar de refrigério. E que assim Tu os possa conduzir segundo a Tua vontade e segundo o Teu querer. Assim nós oramos em nome de Jesus. Todos podem dizer amém? Deus abençoe vocês. Pra dançar aquele dia, mas eu nunca sei rodar. Cada vez que eu girava parecia que a minha perna sucumbia de agonia. Em cada passo que eu dava nessa dança, ia perdendo a esperança. Você sacou a minha esquizofrenia e maneirando como sou. Toda vez que eu errava, você dizia pra me soltar porque você me conduzia. Mesmo sem jeito, eu fui topando essa parada e no final achei tranquilo. Só sei dançar com você. Isso é o que o amor faz. Só sei dançar com você. Isso é o que o amor faz. Uma salva de palmas! Montar domingo na praia, no sol, no mar, ou num navio a navegar, num avião a decolar, indo sem data pra voltar, toda de branco no altar. Quem vai sorrir, quem vai chorar? Ave Maria, sei que há uma história.